Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o tema dos fundamentos da ciência moderna. Existe um vídeo do Olavo de Carvalho na internet em que ele argumenta que a ciência tem no seu fundamento, nas suas origens, lá no século XVII, da Revolução Científica, o ocultismo. Então, que o Newton era o alquimista e que a Royal Society era composta de... a maior parte dos seus membros eram alquimistas e que eles colocaram ali uma agenda hermética, de uma sociedade esotérica e sobre a capa de ciência. Então, na verdade, todo o discurso de que a ciência é baseada no método experimental, isso é uma grande falácia. Na verdade, é baseada em ocultismo. Essa é a nossa herança da ciência moderna. Então, existe um esoterismo escondido na ciência. Então, o objetivo desse vídeo é trazer alguns pontos sobre essa questão. De fato, a história ela fez uma higienização da história da ciência, a história dos principais cientistas, que fizeram parte dessa revolução aí dos séculos 17, 18, eles foram devidamente filtrados nas suas biografias qualquer relação que tivesse a ver com o ocultismo. Um exemplo foi o Newton, que só recentemente, que depois da descoberta de manuscritos por John Keynes, de manuscritos alquímicos de Newton, é que se deu maior ênfase a esse aspecto, que até então a historiografia tradicional não salientava. Mas será que há razão para o Olavo de Carvalho concluir então que a ciência moderna é baseada numa farsa? Bom, primeiro ponto que eu queria destacar é a questão dessas aparentes similaridades entre a ciência moderna e a ciência esotérica, hermética, praticada ali no Renascimento, desde a Antiguidade. Então, a questão do experimento, o alquimista ele realiza seus experimentos. Bachelard, no livro A Formação do Espírito Científico, ele destaca o seguinte: a experimentação na alquimia ela dependia muito da pessoa que estava fazendo esse experimento. Não conseguir produzir o fenômeno esperado com o apoio dos símbolos corretos não é um simples fracasso, é um déficit psicológico, é uma falta moral. De fato, a alquimia não é tanto uma iniciação intelectual, e sim uma iniciação moral. Então, ele destaca essa diferença entre o experimento alquímico e o experimento da ciência moderna. Alexandre Koyré, ele destaca o seguinte: nesse mesmo sentido, Lucien Febvre, em O Problema da Credulidade no século XVI, dirá que o homem da Alta Idade Média, meados do século VIII ao século X, e ainda de grande parte do Renascimento, não possuía os instrumentos materiais e principalmente mentais para o cálculo preciso. Não se olha enquanto não se sabe se há alguma coisa a ver, e sobretudo se sabemos ou acreditamos que não há nada a ver. A inovação de Anton von Leeuwenhoek, o inventor do microscópio, consistiu principalmente na sua decisão de olhar. Então ele chama a atenção para esse aspecto. Se você for comparar, por exemplo, a luneta de Galileu, ela já existia no luneta, mas para outra função, para você observar os navios inimigos. Ninguém tinha tido a ideia de olhar para a Lua para ver as crateras, para ver como é que era a superfície da Lua. Porque até então se imaginava que a Lua era um astro perfeito, não tinha irregularidades. Então não havia o porquê de você mirar aquela luneta para a Lua para você conferir. Então, essa perspectiva do experimento na busca de um conhecimento novo e não para confirmar um conhecimento já existente é outra diferença dessa ciência moderna, dessa período alquimista, vamos dizer assim. Quer dizer, Mircea Eliade não é uma linha muito científica, não, mas ele tem vários livros. Um desses livros é Ferreiros e Alquimistas.
ele é de uma linha mais esotérica, né? Mas é um autor bastante consagrado, ele é bastante rigoroso nas suas referências. Ele diz o seguinte: para o alquimista, as operações com substâncias minerais não eram e não podiam ser simples experimentações químicas. Elas envolviam, muito pelo contrário, a sua citação kármica. Em outros termos, tinham consequências espirituais decisivas. Então não basta para você fazer um experimento alquímico correto você seguir todos os passos. Você tem que estar purificado, você tem que estar preparado para a iluminação. É uma perspectiva diferente do cientista. O método científico prevê uma série de etapas que qualquer um que seguir aquele método vai conseguir fazer, independente de você não estar purificado. Isso não é uma experiência pessoal sua, a experiência científica. Ela perde essa subjetividade. Então, esses autores marcam essa diferença. Não há como comparar o experimento da alquimia com o experimento da ciência moderna. Paolo Rossi, ele tem esse livro daqui, que ele fala do Francis Bacon, da magia à ciência, que fala exatamente essa transição da magia para a ciência, né? Ele diz o seguinte, com relação ao alquimista: a sua esperança ilimitada corresponde a um estado contínuo de autoacusação. Toda vez que a experiência fracassa, o alquimista pensa não ter compreendido o significado exato dos termos presentes no tratado, ou nas obras dos autores ao quais teve uma confiança cega, ou chega a achar que atrás do significado literal deva ser compreendido um significado misterioso e oculto. Pensa ter realizado algum erro de detalhe infinitesimal e recomeça seus experimentos interminavelmente. Vocês conseguem perceber a dificuldade de você construir um conhecimento científico com isso? Quer dizer, toda vez que der errado, eu não vou corrigir a experiência. Não, a experiência é inatacável, ela foi dada por uma autoridade, pelo meu mestre, não cabe a mim questionar. O problema sou eu que não estou purificado. Então, percebe essa diferença da experiência alquímica com a experiência da ciência moderna? Bom, a questão da gravitação, né? Os conceitos herméticos permitiram que Newton não oferecesse resistência à teoria da força de ação à distância da gravidade, por ele proposto. Leibniz critica a teoria gravitacional de Newton exatamente por ser, abre aspas, a ressurreição das qualidades escolásticas e dos poderes quiméricos. Então Leibniz critica Newton por trazer do esoterismo a coisa para a ciência, né? Há essa discussão. Newton ele respondeu a Leibniz em 1704. Ele respondeu o seguinte: não considero os princípios ativos da gravidade como qualidades ocultas, resultantes, por suposto, da forma específica das coisas, mas como leis gerais da natureza, pelas quais as próprias coisas são formadas. A sua verdade se nos apresenta através dos fenômenos, mesmo que suas causas ainda não tenham sido descobertas, pois tais princípios constituem qualidades manifestas, e apenas as suas causas são ocultas. Então esse ponto aqui é importante destacar. Quando eu digo que uma pedra cai a 9,8 metros por segundo ao quadrado, não há nada de ocultismo nisso. Existe um experimento, existe uma matematização desse experimento, e eu cheguei ao movimento, estou prevendo o movimento desse corpo, segundo a experiência, é o modelo matemático que mais se aproxima da experiência. Não há nada de ocultismo nisso. Eu não sei, a princípio eu não preciso saber qual é a causa dessa queda, dessa gravidade, o que faz esse corpo, qual é a força que está atraindo. É isso que Newton está querendo dizer. Uma coisa é você trabalhar com o conceito, qual é a razão da gravidade. Outra coisa é você descrever o fenômeno. A própria explicação que o Leibniz dá para o fenômeno da gravidade é bastante esotérica, né? Ele atribui a gravidade, entre aspas, a uma força passiva primitiva, presente no interior dos corpos, que seriam formados não por átomos, mas por mônadas, dotadas de alma, e por isso vistas como indivíduos genuínos, capazes de atividade própria. Isso aqui é um animismo aqui que remonta a escolástica, ao período da antiguidade, né? Quer dizer, o Leibniz critica o Newton, mas propõe uma coisa que vai na mesma linha, né? Tem um livro aqui do Paulo Abrantes, tá? Imagens da Natureza e Imagens da Ciência, que ele discute essa questão da gravidade do Newton. Ela passa por diferentes fases, né?
O Newton, num primeiro momento, ele tentou atribuir uma razão mecânica para a gravidade. Né? Seguindo o modelo de Descartes, que ele não aceitava, ele queria um modelo mecânico alternativo. Ele não conseguiu explicar por uma força mecânica. Né? Não conseguiu. Então ele passou a uma segunda versão, ele passou a ver a presença de um éter que pudesse explicar essa força-ação à distância. E em um terceiro momento, ele passou a explicar esse éter não como o agente principal, mas como um mero intermediário para que Deus interviesse na ação e movesse os corpos. Seria uma interferência externa. Ele é que estaria dando esse movimento. Tá? Então, tem um trecho aqui do Paulo Abrantes, né, que ele comenta o seguinte, né, com relação à descrição dos fenômenos. Né? O Newton diz o seguinte: mas até aqui não fui capaz de descobrir a causa dessas propriedades da gravidade a partir dos fenômenos, e não construo nenhuma hipótese, pois tudo que não é deduzido dos fenômenos deve ser chamado de hipótese, e as hipóteses, quer metafísicas ou físicas, quer de qualidades ocultas ou mecânicas, não têm lugar na física, filosofia experimental. Então o Newton aqui está dizendo claramente que ele não tem uma hipótese razoável para a gravidade. E daí vem a expressão que ele usa, que ele não supõe hipóteses. Né? Bom, um argumento do Olavo de Carvalho ainda sobre esse assunto, sobre a Royal Society, eu encontrei mais ou menos um argumento parecido nesse livro aqui, que é do Philip Fanning, Isaac Newton e a Transmutação da Alquimia. Basicamente, a linha de raciocínio é a mesma que o Olavo de Carvalho usou, ou seja, que o Newton estaria trazendo conceitos da alquimia, que esses conceitos foram levados para a Royal Society, e que houve todo um acobertamento aí dessa filosofia. Tá? Inclusive pelo biógrafo da Royal Society, né, que era o bispo Spratt, que ele fez uma biografia da Royal Society, onde ele eliminou todas as referências à participação de alguns membros em sociedades esotéricas. Né? Bom, na reunião de 1660, no Gresham College da Royal Society, uma primeira reunião que deu origem à Royal Society, né, nós temos a presença de William Brocker, tá, um matemático, Paul Neely, astrônomo, Robert Murray, que era maçom, o médico Jonathan Goddard, também era ocultista, William Petty, William Ball, astrônomo, Lawrence Hooke, matemático, Abraham Hill. Mais tarde vieram se juntar Robert Boyle, que praticava alquimia, Christopher Wren, um arquiteto, Alexander Bruce, que era maçom, e John Wilkins, participava também de sociedades esotéricas. Tá? Então não há como negar que vários dos membros iniciais da Royal Society, eles de alguma maneira participavam de alguma sociedade esotérica. No entanto, é importante destacar, e isso é destacado aqui por esse autor aqui, Roikas, nesse livro aqui, A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, que ele fala dessa participação, mas ele diz o seguinte, que, sem dúvida, como em qualquer movimento de vanguarda, houve fanáticos entre os puritanos. Por outro lado, eles, como todos os seus contemporâneos, mantiveram algumas tradições medievais. Ele diz, o Roikas, ele diz que entre os membros da Royal Society, a maioria era puritana. Ele está se baseando na pesquisa de Robert Merton, que ele chegou, então não eram esotéricos a maioria era puritana. Você tinha alguns radicais esotéricos, vamos dizer assim, mas eram minoria. A agenda da Royal Society não era de esoterismo. Eles não impunham essa agenda dentro da Royal Society. Isso segundo o testemunho aqui do Roikas, tá? Francis Bacon, e aí é o texto aí do Paulo Rossi, né? Ele mostra que ele é um personagem, como tantos outros desses,
que marca essa transição entre magia e ciência. No entanto, ele insiste, Paulo Rossi insiste na tese de que a gente não é um erro imaginar que há um continuismo, que é o que o Olavo de Carvalho está querendo fazer, um continuismo entre o que se fazia de ciência antes e o que se fazia de ciência aí no século XVII. Né? Na ciência pode-se alcançar resultados efetivos e consistentes apenas mediante uma sucessão de pesquisadores e um trabalho de cooperação entre os cientistas. Os métodos e os procedimentos das artes mecânicas, seu caráter de progressividade e intersubjetividade, fornecem o modelo para a nova cultura. Então a Royal Society ela tinha um modelo baseado principalmente na abertura dos conhecimentos, na transmissão dos conhecimentos, e não de uma sociedade esotérica que circunscrevia os conhecimentos a uns poucos iniciados. É uma filosofia totalmente diferente a que se inaugura aí com a Royal Society e outras academias da época. Francis Bacon, ele critica, faz uma analogia em que ele critica a formiga do empirismo, que coleta dados de modo aleatório, assim como a aranha escolástica, que constrói uma teia a partir de si mesmo, admiráveis pela sua leveza, mas extremamente frágeis para o uso. Então ele está criticando os alquimistas, que ficam só na experiência, ele está criticando os escolásticos, que ficam discutindo o vazio, tá? E está dizendo que a ciência ela precisa das duas coisas, ela precisa de experiência e precisa de teoria. É a fusão das duas coisas, matemática com a experiência. Tá? Então, Francis Bacon ele é muito crítico, tanto dos alquimistas, tanto dos escolásticos. Imaginar a tese do Philip Fanning, tá? E do Olavo de Carvalho, de que Francis Bacon, na verdade, dissimulou isso nos textos dele, não é razoável. Conclusão. A argumentação de Olavo de Carvalho perde a perspectiva da diferença qualitativa entre o que significa experimentação na magia e na ciência do século XVII. Outro aspecto a se considerar é a abordagem matemática para a descrição da experiência, como base da metodologia científica. Isso permite descrever os fenômenos, ainda que as causas sejam desconhecidas. Então, posso descrever que um corpo cai a 9,8 metros por segundo ao quadrado, nessa aceleração, sem saber qual é a causa disso. Estou descrevendo somente o fenômeno. Né? Então, é separar fenômeno do que é a causa. É possível estabelecer essa diferença. A Royal Society não imprimiu uma agenda esotérica. Pelo contrário, o conhecimento passa a ser descrito numa nomenclatura objetiva, tá? Pública e passível de reprodução por outros cientistas, ao contrário das sociedades esotéricas que eram baseadas no segredo revelado apenas a seus iniciados. É isso. Muito obrigado.